com muita fome, equipe que vai buscar os objetivos do clube. A gente conseguiu atingir todos os objetivos lá e eu espero que eu consiga fazer a mesma coisa aqui. Essa primeira fotografia do time é uma fotografia que me agrada, equipe que vai realmente brigar por títulos. Cortes da coletiva do técnico Rafael Guanás no Atlético Goianiense. A entrevista completa você acompanha nesse vídeo. Antes, você, torcedor rubro-negro, vá aqui no chat e deixe a sua opinião sobre a contratação do treinador e sobre o futuro do Atlético Goianiense. O que você espera do rubro-negro nesta temporada 2025? Fique à vontade no chat. Agora sim, a apresentação do novo técnico do Atlético na íntegra. Acompanhe. Um dia importante, o Atlético tem aqui a honra de estar apresentando o Rafael Guanás, um profissional jovem, que tem muito nosso perfil, né? Um profissional emergente, buscando crescimento do futebol brasileiro. E eu vejo que é um momento que o Atlético está mudando conceitos, né? Buscando um profissional jovem, conhece a principal competição que nós vamos disputar esse ano, e eu espero que ele possa ser muito feliz, que ele consiga trazer resultados e que consiga fazer um grande trabalho no Atlético, porque nós passamos um brasileiro abaixo da crítica e, logicamente, temos que pensar novo, fazer algo diferente, e o Atlético é um clube que sempre faz muitas reflexões quando as coisas não acontecem. Então, dentro desse perfil, eu espero que você consiga fazer um grande trabalho. Tem me impressionado a sua postura, a sua vontade e a sua disposição de fazer um grande trabalho. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso torcedor também. Uma satisfação imensa de estar podendo vestir essa camisa tão importante no futebol brasileiro, tendo esse respaldo do presidente. Sei que estou aqui porque fui escolhido para estar aqui justamente por esse perfil que ele e o Atlético estavam procurando. Então, com muita gratidão e, como ele falou, com muita fome, eu me apresento e inicio esse trabalho para que a gente possa escrever uma história de conquista, uma história de crescimento, uma história de muito esforço, de muito trabalho, que eu sei que é a cara do Dragão, é aquilo que o torcedor espera ver dentro do campo. Então, já nesse primeiro momento, é isso que eu quero me comprometer com a equipe, da gente ter uma equipe intensa, uma equipe aguerrida e uma equipe que vai buscar os objetivos do clube na temporada de 2025. Nós vamos abrir agora para as perguntas, são 4 repórteres aqui para perguntar para o professor Rafael Guanás, o nosso novo treinador. A gente pede que cada um se identifique direitinho, o nome do profissional, o veículo, para tudo ficar bem identificado, tanto para o Rafael Guanás, como também para quem está acompanhando a nossa transmissão. Boa tarde, Rafael, Igor Adorno, da Rádio Bandeirantes. Seja muito bem-vindo a Goiânia. Obrigado. Você veio de um trabalho longevo no Operário. Foram 2 temporadas. Isso acaba se tornando raro hoje em dia, um trabalho de tanto tempo, assim, dentro de um clube. Na sua opinião, qual foi o fator preponderante para que você tivesse uma consistência tão boa no Operário e como repetir isso no Atlético? E aproveitando também, você encara esse novo desafio como a maior oportunidade da sua carreira? Boa tarde, Igor. Obrigado pela pergunta. Esse ponto do Operário foi realmente um dos pontos da consistência, está relacionado ao tempo. O clube vinha de um descenso e todo um novo planejamento foi criado. Então, tanto na pré-temporada quanto durante, a gente conseguiu planejar muito bem e a execução teve muita... jogadores e a própria diretoria, houve uma sinergia, uma coesão muito grande no trabalho. E isso, ao longo das 2 temporadas, foi trazendo resultado começo, durante e fim. Então, a gente conseguiu atingir todos os objetivos lá e eu espero que eu consiga fazer a mesma coisa aqui, né? Consiga fazer um resultado que são circunstâncias diferentes, são clubes diferentes, histórias totalmente diferentes, mas que possa ter a sabedoria, principalmente, e o equilíbrio para que a gente, diante das circunstâncias que se apresentarem, a gente conseguir unir aquilo que o Atlético já tem como um conceito, aquilo que o Atlético já tem como
como ideia de trabalho, somado àquilo que eu posso trazer também. É para isso que eu estou aqui, né, justamente para que eu possa trazer coisas novas, trazer ideias, para que a gente coloque em discussão e que a gente possa, no contexto final, o mais importante é a gente estar remando todo mundo para a mesma direção. Com certeza é um desafio, é uma camisa muito importante. Então, um desafio de campeonato brasileiro com essa camisa é sim o maior desafio da minha carreira, independente dos clubes que eu já passei anteriormente. Sempre o próximo desafio, e esse desafio é um desafio que me traz muita motivação, muito foco também, né? Então, entendo as circunstâncias que nós vamos passar, esse início de temporada que é a maior dificuldade, e aquilo que eu preciso ter como ferramenta para que a gente possa trazer o mais importante, que são os resultados. Rafael, boa tarde. Natália Freitas, do Globo Esporte. Acompanhando um pouco do seu trabalho no Operário, eu vi que você mexia muito na escalação, né? Talvez a gente não conseguia acompanhar muito de perto. Eu queria saber se é uma ideia sua mesmo, você gosta de girar o time, de rodar, se foi por circunstancial mesmo que aconteceu, e como é seu estilo de jogo. A gente viu um Operário muito agressivo, propondo o jogo. Esse é o seu estilo de jogo, ou você se adapta ao que você tem, ao elenco que você tem nas mãos? Eu acredito que eu vou começar pela segunda. É um caminho de mão dupla, né? Não é só aquilo que o treinador quer, eu tenho a minha ideia, é esse ponto, mas sim aquilo que eu vou conseguir extrair dos jogadores para que a gente possa ter o mais importante, né? Aí sendo bem pragmático, que são os resultados e são as conquistas. Mas algumas ideias são realmente inegociáveis, então o fato de ser uma equipe que preconiza a posse da bola e que pressiona demais o adversário, e aí tem muito a ver da escolha daquilo que o presidente está buscando e que ele quer ver como dentro do campo, né? Então, resultados a gente acaba não conseguindo prometer, mas a forma como a gente quer conquistar esses resultados, sim. Então, é uma equipe que tem a posse da bola e que, ao mesmo tempo, não é algo inoperante, é algo que a gente sempre buscou lá no Operário, por exemplo, no meu tempo de Atlético também, no Atlético Paranaense, buscar ter verticalidade sempre que a equipe se oferece para isso, para que não seja algo simplesmente uma posse com pouca eficiência. Então, a gente busca isso e busca um time que seja pressionante, né? Um time que seja realmente agressivo. E me ajuda na primeira pergunta? No Operário você... A rotatividade. A rotatividade é muito de acordo com as estratégias e aquilo que vai trazer mais resultado naquele momento. Aquilo funcionou bem para o Operário, né? Nós vamos criar uma história no Atlético. Então, não é tudo que foi feito lá atrás que vai funcionar para agora. Então, eu estou chegando no Atlético com aquilo que me forma, com as minhas crenças, com os meus valores, com os meus princípios e com a mente totalmente aberta para que a gente possa escrever através de uma página em branco. Então, aquilo que ficou para trás e agora a gente quer criar novos mecanismos, novas ideias e aquilo que vai ser o importante para o Atlético. Boa tarde, Rafael. Igor Oliveira, representando hoje a PUC TV e também a Rádio Band News FM. Primeiramente, seja bem-vindo ao Atlético, bem-vindo a Goiânia. Rafael, o Atlético até o momento não anunciou oficialmente nenhuma contratação. Porém, alguns jogadores já estão acertados e até se apresentaram. Eu queria que você fizesse uma avaliação desses nomes que chegaram ao Atlético, dos nomes que permanecem no Atlético e os que você espera ainda em 2025. Vou falar em aspectos gerais, porque não me sinto à vontade para a gente individualizar, já que ainda não houve uma apresentação do clube. Então, seguindo as coisas como devem caminhar, tenho certeza que o Atlético, mais uma vez, vai formar uma equipe forte. Que a gente vai ter, que eu vou ter os jogadores certos para fazer o trabalho e para jogar da forma que eu desejo e da forma, principalmente, que o torcedor e que o presidente quer ver dentro do campo. Essa primeira fotografia do time é uma fotografia que me agrada e o presidente tem buscado, junto com os setores do clube, fortalecer o Atlético, né? Sendo pontual naquilo que precisa ter de novidade e, ao mesmo tempo, com a convicção de que os jogadores que permanecem são jogadores que já deram resultado e que têm potencial de evolução. Então, estou muito satisfeito por aquilo que é a montagem do elenco nesse momento.
essa primeira fotografia, a fotografia também para um segundo momento aqui e ainda em pré-temporada, e principalmente apostando muito no meu trabalho, né? Apostando muito naquilo que a gente vai conseguir fazer junto, como eu falei anteriormente e repetindo, aquilo que o Atlético já tem como ideia consolidada, como aquilo que faz ser uma equipe grande do futebol brasileiro e aquilo que eu também posso trazer junto com os jogadores que aqui estão e que os jogadores irão chegar. Boa tarde, Guanais. Luiz Felipe, do Jornal Popular. Seja bem-vindo a Goiânia. Eu queria te perguntar sobre o peso da responsabilidade de buscar o tetra inédito do Goianão para o Atlético e também a sua expectativa pessoal para as demais competições do ano. Eu fico muito contente, na verdade, de ter essa oportunidade de estar numa equipe que vai realmente brigar por títulos. Então, é um objetivo do clube e é um objetivo meu também ser campeão. Sempre entrei nas competições que disputei, independente do tamanho da camisa ou da dificuldade, mirando o ponto mais alto. Então, eu fico confortável com essa situação, entendo o objetivo e compactuo com isso. Eu acredito que o Atlético, uma camisa dessa grande, precisa estar mirando alto, precisa estar brigando por títulos e nós precisamos trabalhar muito para isso. Como eu falei, eu não consigo prometer, mas eu entendo que esse é um objetivo do clube e eu fico muito feliz porque é um objetivo meu também. Oi, Guanais. Boa tarde. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Você está aí do lado do presidente que tem como característica ser muito presente, ser intenso e cobra muito. O Atlético, ele entra na Série B do Campeonato Brasileiro tendo um objetivo, que é retornar para a Série A do Campeonato Nacional. Como que você lida com isso, com essa pressão, com essa obrigação de retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro? Se você me permite outra, você conta com o Daniel, que trabalhou com você? A Série B é ainda distante, mas mesmo assim eu vou responder. Precisamos pensar no passo a passo até chegar lá. Por isso que eu digo sobre a distância. Esse planejamento, mas um objetivo muito bem definido. E era algo que eu buscava também para a minha carreira. Né? Poder ter essa responsabilidade, porque a pressão em si, ela está em todos os momentos, em todos os clubes e em todas as situações. Então isso é algo que eu estou acostumado. Se eu não lidasse bem com a pressão, eu não poderia realmente ser treinador de futebol. Na verdade, qualquer pessoa que não só no Atlético, mas que trabalha com o futebol, ela precisa estar acostumada com a pressão. E às vezes é uma pressão que nós mesmos colocamos. Né? Então, essa característica do nosso presidente é uma característica do clube e também muitas semelhanças com aquilo que eu penso do futebol e que eu tenho por característica minha também. Em relação às individualidades, como eu falei, eu prefiro nesse momento ficar, não é em cima do muro, mas o presidente sabe do meu posicionamento em relação a alguns jogadores de forma individualizada, e o Daniel eu vejo um jogador com projeção. Então, independente se ele permanece no nosso clube ou se ele vai ter uma oportunidade em algum outro lugar, é um jogador que teve uma experiência muito positiva comigo, que eu consegui contribuir muito para o desenvolvimento dele e que, se por acaso ele ficar, é um jogador que a gente conta também para isso. Guanais, você teve seu primeiro contato com o elenco ontem, a princípio 12 jogadores. Dentre os jogadores que já estão e aqueles que ainda hão de chegar, na sua visão, qual setor do Atlético carece de mais reforços nesse momento? Também é uma situação que hoje vai depender muito daquilo que principalmente que tinha e que vem pela frente. Então a gente tem algumas buscas. Eu não acho sábio nesse momento eu expor uma posição, porque isso inclusive prejudica negociações, pode mexer com o mercado de uma forma geral. Então eu prefiro não me posicionar nesse momento. O que eu sei é que nós estamos bem alinhados internamente, é um assunto interno, nós sabemos daquilo que é carência, seja por não ter ainda a posição ou porque a gente quer dar um passo qualitativo. Então, tenho certeza que no momento certo o clube vai se posicionar e vocês vão estar sabendo daquilo que a gente tem mirado aí. A gente que está aqui acostumado com o dia a dia do Atlético sabe que a pré-temporada aqui é bem puxada, né? E vocês terão poucos dias até a estreia no Campeonato Goiano. E queria saber o que você planeja para essa estreia, quando que você imagina que vai ter o time pronto para estar 100% no Campeonato Estadual, já que o Tetra deixou bem claro que é um dos objetivos do Atlético.
Como pré-temporada, vai ser a pré-temporada mais curta que eu vou enfrentar, né? Em 2019, no Atlético Paranaense, eu também tive essa experiência de ter poucos dias e de cada jogador estar chegando numa situação. Então, o foco é a gente, mesmo nesse curto espaço de tempo, conseguir ter solução para que a gente possa ter os resultados, né? Obviamente que quanto mais, à medida que os jogos vão passando, a gente vai conseguindo criar, fazer com que a equipe seja uma equipe homogênea. Isso não tem como fugir. Então é impossível ter, para as primeiras rodadas, uma equipe 100%. Mas nós temos que ter uma equipe que vai dar a resposta, que vai dar a performance para aquele momento. Então, mais uma vez, com essa camisa aqui e com os jogadores que a gente vai ter, a gente tem convicção de que a gente vai iniciar bem o campeonato estadual e sabendo que a possibilidade de melhora virá à medida que a gente tiver treino e jogo. E aí pode ser que, por um primeiro momento, a gente, respeitando o nível competitivo dos jogadores, não somente o nível físico, mas o nível competitivo de uma forma geral, a gente possa fazer as melhores escolhas para aqueles que estiverem no melhor momento competitivo, para que a gente possa ter os resultados e conseguir brigar pelo título da competição. Rafael, você falou sobre o atual elenco do Atlético e citou inclusive a questão que esses atletas que aqui estão, que aqui seguem para 2025, são atletas que já tiveram boas atuações e bons desempenhos. Porém, o ano de 2024 foi um ano muito difícil para todos. Como você pretende trabalhar a recuperação desses atletas, tanto tecnicamente como mentalmente? Eu sempre acredito numa página em branco, cara. Eu penso que se o jogador está aqui é porque que ele quer estar aqui. Se ele não quisesse, o presidente não aceitaria ter nenhum jogador ou nenhum profissional que não quisesse estar aqui. Então esse é o ponto de partida, ter a fome e o desejo de estar vestindo essa camisa e estar construindo esse trabalho. E o que a gente não consegue mudar nada do que ficou para trás. Então nós temos que pensar para frente. Então o meu foco para eles vai ser sempre esse. Aquilo que ficou para trás é sempre um aprendizado, são sempre experiências, mas o mais importante é aquilo que nós estamos construindo no hoje para que a gente possa colher amanhã. Então, página em branco, nova história, olhar para ter um grande 2025. Guanais, queria saber de você, o que você enxerga sobre a rivalidade aqui em Goiânia, que são vários clubes que brigam pela mesma coisa, que tem essa rivalidade, tem o Goiás, o Vila, até o Goiânia também. Como que você enxerga isso especificamente aqui em Goiânia? Eu vejo como, por exemplo, um campeonato estadual muito difícil mesmo, justamente por esses fatores, não só pelos três times citados, nós e os outros dois, mas porque os times menores também se preparam muito bem e eu sei que é um estadual muito difícil, sempre acompanhei e sei da dificuldade que é, não só, quero repetir, não só pelos grandes, mas também pelos menores que vêm como o campeonato estadual como uma oportunidade muito grande, em aspectos individuais e em aspectos coletivos também, né? Mas, mais uma vez, o privilégio de estar numa equipe que vai estar brigando por títulos. Isso é o mais importante. Rivalidade também tem em todos os lugares e lá a gente não consegue pensar e controlar nada. Então o nosso foco vai estar em fazer um grande Atlético para 2025. Guanais, agora há pouco no início da fala do presidente Adson, ele disse o seguinte, que você é um profissional que tem perfil do Atlético, que é um cara emergente. Hoje, qual é o seu grande objetivo enquanto profissional mesmo? Fala um pouquinho da sua ambição enquanto treinador de futebol. Olha, eu tenho muitas, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo também. Tive outras situações e quis estar aqui, justamente porque eu concordo com o presidente, que esse pode ser um casamento que dê muito certo, né? O clube com justamente o meu perfil de jogo, o meu perfil profissional. Mas sempre miro coisas grandes, sempre miro conquistas, isso é o mais importante. Então, o meu foco total não é no futuro, mas no presente com a camisa do Atlético. Guanais, desde a sua chegada, nós já vamos encerrar a coletiva do professor, mas a gente tem visto aqui o feedback do torcedor, que está acompanhando ao vivo a sua coletiva de apresentação. A gente viu, assim, todos os torcedores do Atlético gostando demais, né, do seu perfil, e a gente conhecendo você aqui no dia a dia, já tem praticamente 2 semanas que a gente está topando aqui toda hora, aqui no CT, então é a primeira vez que nós vamos falar isso aqui, porque a gente está aqui no dia a dia, bastante trabalhador, né? Está aqui direto, e trabalhou em outros clubes,
e agora está chegando aqui para desempenhar um trabalho no Atlético. Queria que você se apresentasse um pouco para o torcedor também nesse sentido, porque conforme foi colocado aqui pelo Bessa, durante a coletiva, que é um clube de muito trabalho. E o senhor já percebeu, a gente trabalha muito aqui, né, e de muita cobrança, sempre o presidente dando entrevista, pontuando o trabalho de todos, o torcedor também muito exigente. Como é que você está lidando com isso? Se você já conhece também um pouco mais do Atlético, se aprofundou também um pouco a respeito aqui do Dragão. Eu conheço muito o Atlético. Não só pelos jogadores que eu já trabalhei, mas por pesquisar demais. Já tive também treinando aqui no CT. O presidente abriu a porta para a gente poder fazer o jogo contra o Vila Nova no Campeonato Brasileiro. Então, Bruno, essa é uma marca registrada que eu quero ter na minha vida, de ser um cara reconhecidamente trabalhador, né? Então isso cabe a mim, me esforçar. Eu tenho enchido muito o saco de todos aqui, inclusive de férias, e eu querendo já focar para frente, e tive sempre as melhores respostas, tanto do Bruno, do Álvaro, de todos os setores aqui, comissão técnica também. Então isso você, torcedor do Atlético, pode esperar de mim, pode esperar um treinador trabalhador, um treinador corajoso, um treinador intenso. É isso que eu consigo me comprometer bastante, um cara que busca melhoria constante, está focado ao detalhe, e que espero do fundo do meu coração poder não fazer com que vocês gostem de mim, mas poder fazer com que a equipe corresponda àquilo que vocês têm como expectativa, aquilo que vocês esperam ver dentro do campo.